Fala galera, como é que vocês estão? É o seguinte, primeiro ponto, hoje a gente vai falar, neste primeiro momento a gente vai falar aqui de Gregório de Matos e Guerra, um autor barroco. Barroco quer dizer o quê? Um cara que desenvolve uma ideia do conflito, das oposições, cultismo de um lado, aquela literatura mais voltada para a estrutura da forma, das palavras, o jogo de palavras, conceptismo do outro, aquela estrutura mais lógica, mais racional. Vida de um lado, morte do outro, aproveitar o momento agora ou aproveitar aquilo que virá após a morte. Então, esses conflitos, essas antíteses, esses paradoxos estão na base do pensamento barroco. O Gregório de Matos era um cara que viveu na Bahia do século XVII, então todo aquele contexto histórico da cana-de-açúcar, todo aquele contexto histórico do Brasil, o primeiro grande poeta realmente brasileiro, né, que fala das nossas coisas, em todo aquele contexto de repensar as estruturas brasileiras da cana-de-açúcar. Vende para fora, não vende para fora, fica aqui, não fica aqui, o que a gente vai fazer? Vamos focar no interno, vamos focar no externo. Tudo isso está na base do pensamento do Gregório de Matos e Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele fazia poesias críticas, satíricas, ferrenhas, fortíssimas, a tudo e a todos. É uma poesia que hoje a gente chamaria também, principalmente por conta dessa crítica, de machista, de misógina, de racista e assim sucessivamente, porque ele era, dentro do ponto de vista da leitura de hoje, todas essas coisas, não gostava mesmo, não gostava, preconceituoso pra caramba. Por outro lado, também, a gente tem uma literatura que vai ser mais lírica, uma literatura mais voltada para os sentimentos, o sentimento mais amoroso, o sentimento mais religioso. Daí você levanta a mão e pergunta, mas Valmir, como é que o cara pode fazer uma crítica ferrenha a tudo e a todos, inclusive a Igreja Católica, e depois escreveu uma poesia religiosa? É o barroco, cara, esse conflito, essa antítese, esse paradoxo, essa ideia que de uma hora é e depois deixa de ser, mas está em constante conflito, é a base de todo o barroco. Pra gente saber mais disso, eu trouxe aqui um slide, deixa eu abrir aqui para vocês esse slide, daí a gente troca uma ideia sobre... Eu trouxe alguns poemas, cara, porque, assim, acho que é muito importante a gente saber como é que o Gregório de Matos desenvolve essas ideias, como é que o Gregório de Matos desenvolve essas ideias nos poemas dele. Cara, primeira coisa importante, se é poema, o que é? É palavra, não entra naquela loucura de dizer, ai, poesia é feita com sentimento. Cara, pode até ser a poesia do mundo, mas o poema, que é quando a poesia se transforma numa estrutura de linguagem, é uma palavra. Ou melhor, são várias palavras combinadas e escolhidas por um poeta ou por uma poeta. Sem mais delongas, vamos aos textos. Cara, falando sobre sentido das palavras, dá uma olhada aqui, ó, neste poema. A gente vai tentar organizar algumas coisas específicas de cada poema. Obviamente não dá para a gente falar de tudo. E eu vou ajudar você aqui a pensar sobre figuras de linguagem também. Primeiro poema, ao valimento que tem o mentir, ao valor, a coisa positiva que tem o mentir. Mau ofício é mentir, mas proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade traz consigo mentir nessa cidade, como diz o mais triste mentiroso. Eu, como ignorante, um baboso, me pus a verdadeiro por vaidade. Todo o meu cabedal meti em verdade. E saí do negócio perdidoso. Então, tudo que eu tinha, eu coloquei na verdade e saí com prejuízo. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me, perdi-me a mim em tanta solidão. Por que solidão, Valmir? Ora, só ele resolveu falar a verdade, quando na verdade... Desculpem-me, mas quando o certo, segundo essa sociedade a qual ele está descrevendo, é mentir. Veja, ainda bem, Gregório de Matos, que isso acabou. Hoje no Brasil não tem mais esse tipo de coisa, não tem mais mentira comandando nada. Deram os meus amigos em deixar-me. Cobrei ódios e inimizades. Eu me meto a mentir e a aproveitar. Então, tá claro o sentido do texto. O texto, ele trabalha com a ideia de que a mentira ela é ruim, mas a gente tira proveito de usá-la em nosso favor. Sendo assim, o eu lírico vai desenvolver o seu texto dizendo, olha, eu tentei ser verdadeiro e só me dei mal.
Passei a me dar bem, último verso, apenas quando menti. Então, algumas coisas interessantes aqui de estrutura das palavras, combinação, relação, lógica, esse hipérbato, essa inversão sintática. A ordem direta da frase em português: sujeito, verbo, complemento, né, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adverbial, adnominal, etc. Vai? Beleza. Então, quando eu olho para esse texto aqui, ó, tanta mentira, tanta utilidade, traz consigo mentir nessa cidade, eu percebo que há uma inversão sintática. Como é que eu boto na ordem direta? Assim, ó. O mentir, sujeito, traz consigo, eu tenho uma locução verbal. Quem traz consigo o quê? Tanta mentira, tanta utilidade. Objeto direto. Onde? Nesta cidade, adjunto adverbial de lugar. Então, essa inversão sintática provoca um sentido distinto no texto, porque primeiro você entra em contato com a mentira, depois com a ideia de utilidade, e só depois é que você percebe, tá, então a mentira traz utilidade para a cidade. Então o poeta ele inverte a ordem das coisas para você ter acesso à mentira, à ideia de mentira primeiro. Isso grava na sua cabeça. Então o sentido do texto, a ordem do texto, o sentido das palavras, cria uma imagem mental. E isso é importante. Vamos mais! Mesmo poema ainda, hein? O mesmo poema ainda. Que a gente pode pensar nas antíteses, oposições. Falou em antítese, falou em oposição. Falou em antítese, falou em oposição. A mentira e a verdade são as antíteses que sustentam o texto todo. Então, o sentido do texto é: há uma oposição entre a mentira e a verdade. Eu consigo ver isso de forma clara já aqui no primeiro verso. Mau ofício é mentir, é ruim, mas conjunção coordenativa adversativa, ou seja, é ruim, mas é proveitoso. Então, eu tenho uma antítese. É isso, mas quando a gente faz, é o oposto, ok? Ok, vamos mais longe, vamos mais longe. Se a gente pensar no som pode cair também para vocês pensarem em figuras de linguagem relativas ao som, cara. A literação e a assonância são duas das principais figuras de linguagem que trabalham com o som. Segundo verso, tanta mentira, tanta utilidade. Veja quantos T's. Isso é uma literação. A literação é quando a gente tem uma repetição de sons consonantais, de consoante. Eu poderia até pensar aqui, ó, em tanta mentira, tanta utilidade, numa repetição de N também poderia. A assonância, aqui é o último verso, que é quando ele termina o texto dizendo aqui veio, né? Eu me meto a mentir e a aproveitar-me. Então, repetição de sons de vogais, a gente chama de assonância. Certo? Vamos avante. Mais um poeminha interessante, poema As Coisas do Mundo, As Coisas do Mundo. É um poema que vai trabalhar com som, e eu quero que você perceba aqui este som, mas a gente vai ampliar, tá? Vamos do som para o sentido, do som para a imagem. Vai lá. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Então, quem é mais rico neste mundo? Aquele que mais rouba. O que se mostra mais limpo, ele tem mais sujeira. Com sua língua, o nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Olha o hipérbato aqui de novo, ó. O vilão, o maldoso, decepa, corta com sua língua ao nobre, ou corta ao nobre com sua língua. Então é isso. O vilão, cara, ele fala mal de todo mundo. Ô, Gregório de Matos, ainda bem que você não vive no século XXI. Você é louco. O velhaco maior tem sempre capa. O mais malandro, ele tá sempre coberto. Mostra o patife da nobreza, um mapa cheio de inversão, cheio de conflito, de contraste. Esse é o texto, né? Mostra o patife da nobreza, o mapa. Então, o patife é o responsável por mostrar o mapa, o caminho para chegar à nobreza. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Nem preciso explicar essa. Quem menos falar pode, mais increpa. Aquele que menos pode falar é o que mais se dá mal. E essa crítica, forte, quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se encuca por tulipa. Então a flor seca acha que é tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Eita! Para a tropa do trapo, vaso a tripe. Mais um dia.
Porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, opa. Então o som é o que chama primeiro a nossa atenção, porque quando ele termina aqui, ó, ele diz, para a tropa do trapo, vaso a tripa. Vazar a tripa é literalmente jogar merda no ventilador. Então eu não vou fazer mais isso, eu não vou dizer mais, porque a musa com M maiúsculo, isto é, uma maiúscula que dá uma alegoria. Não é a musa inspiradora qualquer, mas é a própria poesia. A musa topa, a musa para. E que? Em apa, epa, ipa, opa, opa. Valmir, não entendi. Veja, por que ele não vai falar mais das coisas do mundo? Porque as rimas que ele utilizou em apa, epa, em ipa, em opa, em upa, acabou, não dá para fazer mais nenhum tipo de rima. Então, ele fala das rimas que ele já usou, então o poema já usou essas rimas, e fala do próprio poema metalinguístico. Irônico pra caramba, crítico pra caramba, principalmente aqui, ó, quem dinheiro tiver pode vir a ser papa. Acho que é fácil de perceber isso. E tem também uma figura de linguagem que pode cair, a paronomásia, ele vai brincando com os sons das palavras. Neste mundo é mais rico que mais rapa, para a tropa do trapo faz a tripa, então as palavras têm sons muito parecidos. Valmir, mas pode cair para falar o quê? Para falar dessa preferência por escolher palavras que têm som parecido, que é típica do cultismo, cultismo, desculpa, essa vertente do barroco. Vamos avante? Vamos. Agora vamos para uma vertente mais conceptista. Por quê? Cara, conceptismo vai trabalhar mais com as imagens mentais, ele vai criar uma lógica e a gente vai ter que chegar a essa lógica através da nossa leitura. O cara acabou de falar mal aqui da igreja, falar que quem é papa é só quem tem dinheiro. Só que ele está em conflito, porque ele é barroco. E daí ele escreve esse texto, ó. A Jesus Cristo Nosso Senhor, estando poeta para morrer. Então ele vai discutir uma ideia, é mais conceptista. Vamos ler primeiro os dois primeiros quartetos. Meu Deus, que estáis pendente em um madeiro, em cuja fé protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, amoroso, constante, firme e inteiro. Neste transe, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso, cordeiro. Então, calma aí, ó. O que ele está dizendo? Está pedindo para você, ele está conversando com Deus. Meu Deus, isso é um vocativo, né? Um vocativo chamando Deus para trocar ideia. Em cuja fé protesto de viver. Olha, eu estou dizendo, apesar do que eu acabei de falar, eu estou dizendo, eu protesto de viver na fé do Deus, em cuja santa lei hei de morrer. Este Deus, como é que ele é? Amoroso, constante, firme, inteiro. Então ele está criando uma imagem de Deus na sua cabeça, através dessa enumeração. Neste trânsito, nessa passagem, por ser a última, já que eu vejo a minha vida anoitecer, essa metáfora, que a metáfora é uma comparação, certo? Subjetiva. O que é ver a vida anoitecer? Ora, estou morrendo. Pode até pensar num eufemismo, que ao invés de dizer porque eu vou bater as botas, eu digo, eu vejo a minha vida anoitecer, eu estou fazendo uma suavização de uma imagem pesada. É, meu Jesus, a hora de se ver. Ele está cobrando Jesus. É hora de se ver, hein? A brandura de um pai manso, cordeiro. Como eu estou me dedicando a você, é sua vez de se dedicar a mim, ô Deus, ô Jesus. É isso que ele está fazendo. Então é muito mais um trabalho com a racionalidade do que com a estrutura das palavras apenas. E aí ele termina com os dois tercetos com a lógica, né? É uma lógica que a gente chama muito dialética, né? Que tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Essa é a ideia. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Então, é muito grande o seu amor e é muito grande o meu pecado. Porém, por ter fim todo pecado, pode ter fim todo pecado, mas não o vosso amor, que é infinito, hipérbole. Então ele está puxando sardinha do Deus, do Cristo, e dizendo, olha, eu pequei muito, mas o seu amor é muito grande. Melhor ainda, o seu amor é infinito. Esta razão me obriga a confiar. Razão que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Cara, ele tá chavecando Deus. Tá chavecando Deus porque eu fui um pecador, tal, mas eu tô para morrer e eu não quero ir pro inferno, não. Vai saber. Entende? Essa é a jogada do texto. Mais um texto aqui, ó, pra gente. Agora eu saio dessa vertente, que é uma vertente
Lírico-religiosa, vamos fazer uma análise aqui da existência. Então, ele vai discutir aqui o Carpe Diem. Tema muito caro ao Gregório de Matos, ele gosta muito disso. Carpe Diem, a ideia do aproveite o momento. Mas, para isso, ele vai fazer uma lírica amorosa junto. Ele vai falar com a sua futura esposa, Maria dos Povos. Diz ele. Discreta e formosíssima Maria. Hipérbole, falando bem da mulher. Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca, o sol e o dia. Então ele está dizendo, Maria, você é linda, cara. Enquanto, ao passo que, no momento que eu vejo no seu rosto o dia, o brilho da aurora, o sol, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Então o ar Adonis, com gentil, é descortês, né? Porque bate o vento e bagunça o cabelo da Maria, mas é tão gentil. As tranças dela voando, que coisa linda. E aí ele vai dizer, depois dos 2 primeiros quartetos, para ela o que ela deve fazer. Goza, aproveita, goza da flor da mocidade. Seize the day, aproveite o dia, Carpe Diem, aproveita da flor da mocidade, que o tempo trota toda ligeireza. Olha a literação aí de novo para dar ideia de velocidade. Que o tempo trota toda ligeireza, imprime em toda flor sua pisada. Você, Maria, é flor, mas cuidado. O tempo, ele pisa na flor. E aí o ponto final. Não aguardes que a maduridade, a gente diria hoje, maturidade, te converta em flor. Então não fique esperando que o passar do tempo te transforme numa flor. Na verdade, o que acontecerá com você, e é por isso que você precisa aproveitar agora, e acontecerá comigo também, e com você que está aí desse lado, e por isso que a gente precisa aproveitar agora. Na verdade, o tempo fará com que a beleza se transforme em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. É uma gradação descendente. Vai da terra para o nada. É o que nos espera a todos. Bonito, né? Agora, pensando ainda numa imagem, né, que se cria na nossa cabeça, vamos pegar esse poema Buscando a Cristo, Buscando a Cristo. O título diz Buscando a Cristo, e ele vai, a voz correndo voo, braços sagrados. Ele vai correr para os braços sagrados. Mas ele não disse que estava buscando a Cristo? Sim. Então ele pegou uma parte do Cristo, os braços sagrados, e diz que correrá a eles. Ora, ele está pegando uma parte do Cristo para representá-lo todo. Sinédo, que mais especificamente metonímia. Então, a metonímia é quando eu pego uma parte que substitui o todo, uma coisa que substitui outra, né? O conteúdo pelo continente, o nome pela marca, assim, a marca pelo nome, assim sucessivamente. Diz ele, a voz correndo voo, braços sagrados, nesta sacrossanta, sagrada e santa descobertos, quem os braços, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me, estáis cravados. Veja, aberto e cravado como uma oposição, uma antítese. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue, fechados, né, apagados, eclipse, escondendo a luz de tanto sangue e lágrimas abertos. Pois para perdoar-me, estáis despertos, e por não condenar-me, estáis fechados. Então, Cristo são os braços sagrados, Cristo são os divinos olhos, que estão despertos e fechados, abertos e cravados os braços sagrados, essa oposição o tempo todo. A vós pregado os pés por não deixar, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Então, ele varia numa crítica a um amor por essa ideia. Ele está esse tempo todo em conflito. Pense agora numa imagem menos religiosa e mais sentimental, mais até amorosa. No poema Os Afetos e Lágrimas Derramadas, ele vai trabalhar muito com a ideia do quiasmo, da antítese e do paradoxo. Vejamos. Ardor, ardência, enfermo e coração nascido, pranto por belos olhos derramado,
incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Já começou a perceber esse jogo com o duplo, com o oposto o tempo todo? E aí, eu até peço para você pensar comigo, rio de neve em fogo convertido. Cara, o rio de neve, de repente, se transforma em fogo. Isso só é possível em uma imagem mental absurda. E essa é a principal diferença entre a antítese e o paradoxo. Quando eu tenho uma antítese, eu tenho só uma oposição. Só uma oposição. Subiu, desceu. Quando eu tenho um paradoxo, eu tenho a junção de duas ideias absurdas em uma só. Quando você junta essas duas ideias, são opostas, numa só você cria uma absurdidade. Rio de neve em fogo convertido. Pô, não faz sentido, né? Aqui no fim ele vai trazer outro paradoxo interessante. Mas vamos mais. Tu, que um peito a brasas escondido, quem é? Quem é que tá abrasando, queimando esse peito escondido? Tu, que em um rosto corres desatado. Cara, é o ardor, primeiro, e o pranto, depois. Quando em fogo, em cristais aprisionado. Quando cristal, em chamas derretido. Então ele vai jogando com esse duplo. Se és fogo, como passas brandamente? Por outro lado, se és neve, como queimas com porfia? E aqui a diferença da antítese para o paradoxo. Ele não diz que o fogo é neve. Ele diz, se você for neve, como é que você passa assim tão de boa? Ou melhor, se você for fogo, como é que você passa tão de boa? Se você é neve, como é que você queima com tanta força? Então, se isso ou se aquilo é ou, e o paradoxo é e, Valmir, ainda não peguei, calma aí. Mas, ai, que andou o amor em ti, prudente. Pronto, pegamos. É esse amor, ó, essa amada que está sempre em conflito dentro dele. Pois, então, para temperar a tirania, para equilibrar a tirania, por que tirania? Porque o amor é tirano. Por que ele é tirano? Porque ele não pede para entrar no nosso coração. Essa tirania do amor, a gente sente sem querer. Como que quis que aqui fosse a neve ardente? Olha, a neve ardente. Ele permitiu que a chama fosse fria. Esse é o paradoxo. Como é que a chama pode ser fria? Como é que a neve pode ser ardente do ponto de vista do fogo? Então, o paradoxo é e. A neve é neve e ardente ao mesmo tempo. A chama é chama e fria ao mesmo tempo. É fogo e frio ao mesmo tempo. Não dá. O paradoxo, eu junto duas coisas que não podia. A antítese é ou uma coisa ou outra. Se dizem subiu do outro, ou vão dizer desceu. Isso é antítese. Beleza? Vamos mais. Ainda no mesmo poema, eu falei do quiasmo, né? Se liga aqui, ó, o quiasmo. O quiasmo é aquela coisa do X. Aqui, ó, quando o fogo em cristais aprisionado. Começo falando do fogo no primeiro ponto. E aí as chamas que representam o fogo vão para o segundo ponto do outro verso. Agora, quando o fogo em cristais é aprisionado, olha, os cristais estão no segundo ponto do verso, vem para o começo. Quando o cristal em chamas derretido. Então, o quiasmo é essa brincadeirinha em X, né? Eu falo de uma coisa no começo e termino com essa coisa. Falo de uma coisa no fim da primeira parte e começo com ela. Faz um xizinho. Beleza? Beleza. E aí eu tenho um jogo agora, que é um jogo da crítica, de novo, dele falando da Bahia, só que agora através da metonímia. A Bahia vai ganhar, desculpa, da personificação. A Bahia vai ganhar uma personificação ou prosopopeia. A Bahia vai ganhar uma ideia de gente. Triste Bahia. Ó, quando é semelhantes tais eu estou do nosso antigo estado. Século XVII, o que está acontecendo com a Bahia? O que está acontecendo com o Brasil? A gente está tendo uma mudança nas relações externas, no nosso comércio exterior. Então ele vai dizer, olha, você é muito dessemelhante, diferente, está muito diferente do que era. E eu também, pobre te vejo a ti, tu me vê. A Bahia não pode ver ninguém. Personificação. Tu me vê empenhado, ó, eu tô pobre. Rica te vi eu já. Você já me viu abundante, mas agora nós dois estamos pobres. Então ele está fazendo uma crítica à política externa brasileira. A ti trocou-te a máquina mercante. Olha lá, o mercado trocou a Bahia. Que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio, tanto negociante. Então, a crítica dele não é necessariamente ao Brasil, mas ao que ele está perdendo. Eu sou um negociante, estava tudo dando certo, as coisas estavam bem, a gente estava explorando bem. Agora o Dom João IV resolveu mudar o nosso
o nosso modelo de negócios é ruim. Veja, destindar tanto açúcar excelente, cana-de-açúcar, pelas drogas inúteis que a abelhuda, simples aceitas do sagaz Brichotte. Eu aqui retomando os franceses, né? Mas não só os franceses, os ingleses, todo mundo leva o que a gente tem de melhor e nos dá nada. Drogas inúteis é o que a gente recebe. Oh, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, se amanhecesse tão fechada, que fora de algodão o teu capote. Então ele pede a Deus aí para mudar tudo isso. Então a Bahia é personificada neste texto. Vamos mais, para finalizar isso aqui, ó, vamos caminhar para o fim. Um poema que é um poema que fala dessa questão de como a gente pensa na nossa existência, voltando para o tema do Carpe Diem. Você viu que tem umas cores ali, a gente já fala disso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas morre a alegria. Ah, mas não está escrito morre. Não, não está escrito morre. Foi o quê? Foi feito uma elipse do verbo morrer. Ok? Olha outra figura de linguagem aí para você. Então, o que acontece? Este é um poema reflexivo, filosófico. Ele faz constatações. É um poema muito mais conceptista do que cultista. Ó, constata. A vida é assim. O sol nasce, depois morre, a luz vem, a antítese, depois vem a noite escura, nas sombras morre a formosura, óbvio, tá escuro, eu não consigo ver nada, em contínuas tristezas morre também a alegria, é assim. E aí ele começa a questionar isso, por isso que é filosófico. Porém, eu sei que é assim, mas se o sol vai acabar, por que ele nasce? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Então ele começa a se questionar. Então, nesse esquema que eu falei para vocês de tese, antitese, síntese dialética, né, que eu falei, a gente vai ver agora as respostas que ele vai dar. Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Uai, normal, né? O sol e a luz não têm firmeza, porque se eles fossem firmes, sempre lá estariam. Na formosura não se dê constância, já vimos isso. A formosura não é constante, ela passa. E na alegria sinta-se tristeza. Ele está te dando uma dica de como viver. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, pelo desconhecimento. E tem o mundo, qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Certo? Vamos ver o que essas cores aqui estão dizendo para a gente. Primeiro, esse poema a gente pode pensar na métrica dele, em termos de estrutura. Métrica é tamanho de verso. Ó. Então, pensa assim, ó, faz um ritmo que é mais ou menos assim e fale o verso nesse ritmo. Ritmo, vai. Pam, 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 pam. Lembra que poesia é música. Pam, 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 pam. E aí você fala o verso dentro desse ritmo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Beleza? Beleza. Eu faço o corte aqui, ó, só para ver como é que a gente fala isso. Ó. Nasce o sol e não dura mais, não é mais, né, que a gente fala de mais que um dia. Beleza. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Só que eu sempre tenho que parar de contar na última sílaba tônica, então esse A não entra. Então fica, nasce o sol e não dura mais que um dia. 10, decassílabo. Se eu ler o próximo, depois da luz se segue a noite escura. 10, decassílabo. Em tristes sombras morre a formoso. 10, decassílabo. Eu paro sempre na última sílaba tônica. Di, cu, zu, gri. Beleza. Por quê? Porque a partir da sílaba tônica eu começo a ver a rima. Então, dia rima com alegria. Fez parzinho, você vai botar uma letra que é igual a. Nascia rima com fia. Bota uma letra que é igual a. Escura rima com formosura. B. Dura rima com transfigura. B. E aí a pergunta, firmeza rima com tristeza, que rima com natureza. C, ótimo. Mas constância termina em ia, assim como fia é. Mas a sílaba tônica é an. Então é a partir daqui, ó, constância, que eu vou ver. Então constância rima com ignorância, que rima com inconstância.
CDC. Certo? Certo. Questão. Sobre as características barrocas presentes no texto, considere as afirmações. Há nele um jogo simétrico de contrastes expresso por pares antagônicos como dia e noite, antagônico, oposto, luz, sombra, alegria, tristeza, acompanha antítese, e ei, óbvio. O soneto é oitocentista e cumpre os padrões de forma fixa, quais sejam rimas ricas, interpoladas nas quadras, AB, né, não é oitocentista, é setecentista, e, na verdade, a gente acabou de ver que é ABBA, foi embora, errado. O tema do eterno combate entre elementos mundanos e forças sagradas é indicado por ignorância. Parou já. O Gregório de Matos fala disso, a gente acabou de ler alguns poemas assim, mas neste texto não tem sagrado. É uma reflexão sobre a existência, tá errado. A Unesp poderia, e perguntou assim pra gente, o soneto de Gregório de Matos se aproxima de qual citação? Nada é duradouro como a mudança. Não se deve indagar sobre tudo, é melhor que muitas coisas permaneçam ocultas. Nada é mais forte que o hábito. A estrada do excesso conduz ao palácio da sabedoria. Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência. Então eles perguntam pra gente que imagem mental e que sentido as palavras do texto produzem. Nada é duradouro como a mudança. Último verso. É a firmeza somente na inconstância. Só é firme aquilo que é inconstante. Nada é duradouro, como a mudança. Ainda, agora eles vão perguntar aqui sobre a estrutura do paradoxo. É exemplo do verso, a firmeza somente na inconstância, verifica-se a quebra da lógica. Eles não disseram, mas é paradoxo, você sabe. Onde? Qual verso? Mas o sol e na luz forte a firmeza. Se é tão formosa a luz porque não dura, depois da luz segue a noite escura, não só não dura mais que um dia, e na alegria sinta-se tristeza. Cara, a firmeza na inconstância. Se é firme, não é inconstante. Se é inconstante, não é firme. Juntei. E é paradoxo. Onde mais junta e fica absurdo duas ideias opostas, só pode ser na E. E na alegria, sinta-se tristeza, porque na alegria você deveria sentir o que? Alegria. E na tristeza, o que? Tristeza. Você juntou isso? Contradição absurda, quebra da lógica, paradoxo. Para finalizar, então, uma dica para você. Este poema lindo, 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 mas se você não tiver calma, você não pega. Ele vai conversar com o Fábio, vai chamar agora o Fábio para trocar uma ideia sobre a existência e vai dizer, é a vaidade, Fábio, é o tema, a imagem mental sobre vaidade. É a vaidade, Fábio, nesta vida? Rosa. Então, o que a vaidade é? É uma rosa. Depois ela vai ser planta, e depois ele vai ser uma embarcação, uma nau. Vejamos, é rosa que da manhã lisonjeada, então logo pela manhã ela é lisonjeada, a rosa. Púrpuras mil com ambição doirada, a airosa rompe a rasta presumida. Ou seja, é uma rosa que de manhã o sol toca e ela brilha de forma incrível. Isso é a vaidade. Que mais que ela é? É planta, que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida, galeota, empavesada como um pavão, bela, assim, sulca, abriu um espaço, ufana, navega destemida, ou seja, é uma planta destemida, é uma planta incrível, a vaidade, cara, é uma planta que cresce como se não houvesse amanhã, se achando melhor que todo mundo, é nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção, se achando a fênix generosa, porque fênix, porque é justamente aquele ser mitológico que acredita que depois da morte renasce. Garar dias apresta, talentos, alentos preza. Mas, conjunção adversativa, sempre conflituoso. Ser planta, ser rosa, ser nau vistosa. Veja que não tem o verbo ser aqui de novo, porque senão perde a métrica. Ó. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa. 10 decassílabos. Se ele pusesse o verbo, como é que ia ficar? Mas ser planta, ser rosa, ser nau, visto, ia dar 11, ia perder a linha que a gente está trabalhando. Tudo isso, de que importa? Se aguarda sem defesa, não tem como fugir disso. Pedra na embarcação, ferro na planta e tarde para a rosa. Ou seja, se tudo vai acabar, que adianta ser vaidoso? Com essa dica, eu termino. Boa prova para você, arrebenta, vai dar
Tudo certo. Gente, é isso. Já já eu volto com novas, ideias, novas informações para vocês sobre os livros que cairão no vestibular da FUVEST neste ano. Beijo.